Caríssimos alunos, neste quarto vídeo sobre prescrição, nós retornaremos ao artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, que bem ou mal é o dispositivo que regulamenta de uma maneira mais ampla a prescrição trabalhista. Então, o artigo 7º, inciso 29, ele estabelece basicamente dois prazos prescricionais. Diz o artigo 7º, inciso 29, são direitos, trabalhadores, urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais e até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Em outras palavras, nós temos dois prazos, basicamente, um prazo de 5 anos e um prazo de 2 anos. Vamos lá. Quando que eu vou adotar o prazo de 5 anos e quando que eu vou adotar o prazo de 2 anos? Esta pergunta, ela basicamente é respondida com uma outra pergunta. O contrato de trabalho está em vigência ou ele já foi extinto? São essas duas situações. Por quê? Se no momento em que o titular do direito ajuiza a ação trabalhista, se o contrato estiver em vigência, apenas será adotado o prazo de 5 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação. Então, em outras palavras, vamos dar um exemplo. Fui admitido em 2016. Aí vem 2017, 2018, 2019, quer ajuizar uma ação para pedir a condenação do empregador ao não pagamento de horas extras ocorridas no mês de novembro de 2006. Meu contrato não foi extinto. Se o meu contrato não foi extinto, eu somente tenho o prazo de 5 anos. Eu vou pegar a data que eu ajuizei a ação, vamos supor 2019, e retroajo 5 anos para trás. 2019 menos 5 anos dá 2014. Ora, a minha pretensão é de horas extras de outubro, novembro, sei lá, de 2016. Então a pretensão não se encontra prescrita, porque o marco prescricional é do período anterior a 2014. Então, não há se falar em prescrição nesse exemplo. Vamos dar um segundo exemplo. Eu fui contratado em 2010. Eu fui contratado em 2010. Em 2011, eu fui agredido pelo meu gerente. Fui agredido tanto física como moralmente. Meu contrato ainda está em vigor. Não ajuizei a ação em 2012, 2013, 2014 e somente fui ajuizar a ação em novembro de 2014 e 2019, quando ainda meu contrato estava em vigor. Se o meu contrato está ainda vigente no momento do ajuizamento da ação, eu vou pegar 5 anos e retroagir do protocolo da petição inicial, foi novembro de 2019, e encontrar como marco prescricional novembro de 2014. Vejam, a minha pretensão nesta ação é de condenação do empregador em indenização por danos morais decorrentes do fato de eu ter sido agredido em 2014. Só que esta pretensão já se encontra prescrita pelo prazo quinquenal, porque eu ajuizei a ação em 2019. Eu tinha que ter ajuizado a ação em até 5 anos do nascimento do direito de ação, que foi quando o meu direito foi violado. E quando é que foi o meu direito foi violado neste exemplo específico? Quando eu fui agredido. Então, eu fui agredido, por exemplo, em novembro de 2011, eu tinha que ter ajuizado a ação no máximo até novembro de 2016. Mas não, ajuizei em novembro de 2019. Quase 8 anos
depois da violação do direito. Então já se encontra prescrito. Tá? Então, a opção por adotar o prazo de 5 anos ou o prazo de 2 anos acumulado com prazo de 5 anos depende muito se, no momento da ajuizamento da ação, meu contrato, né, estiver ou não em vigor. Se o meu contrato está vigente, o prazo prescricional é sempre o de 5 anos. E se meu contrato já tiver encerrado e eu pretendo ajuizar ação posteriormente ao encerramento deste contrato, aí eu adotarei os 2 prazos ao mesmo tempo. Primeiro, eu vou ter que ajuizar ação em até 2 anos da extinção desse contrato. Se eu não ajuizar ação em até 2 anos da extinção desse contrato, fica absolutamente prescrito. Então, primeira etapa, eu ajuizei em 2 anos da extinção do contrato? Ajuizei. Então, não tem prescrição bienal. E aí, o que eu faço? Do ajuizamento da ação, eu vou retroagir, eu vou contar 5 anos para trás. E aí eu vou encontrar meu marco prescricional quinquenal. Se o marco prescricional quinquenal, né, for posterior à violação do direito, significa dizer que a pretensão àquele direito está prescrita. Agora, se o marco prescricional quinquenal, retroagindo 5 anos da contagem a partir do ajuizamento da ação, se o marco prescricional for anterior à violação do direito, aí eu não tenho o meu direito prescrito. Ok? Então, primeira questão que nós temos que perguntar: naquele caso concreto, o contrato está em vigor? Se estiver em vigor, só prazo de 5 anos. Não, naquele caso concreto, o contrato já está extinto. Então eu vou observar os 2 prazos, o de 2 anos e o de 5 anos. Na prática trabalhista, o comum é o contrato estar extinto, né? Porque o empregado normalmente não ajuiza a ação durante a vigência do contrato, na medida em que ele tem receio de perder o seu emprego se ele ajuizar a ação. Então ele fica numa situação muito difícil. Normalmente ele espera o contrato encerrar para, depois que ele já estiver desempregado ou que ele não tiver mais aquele emprego anterior, aí sim ele ajuiza a ação. Então normalmente a gente usa os 2 prazos simultaneamente. 2 anos contados da extinção do contrato, retroagindo 5 anos para trás. Eu acho que tem uma passagem do livro do Luciano Martinez que deixa a situação bem clara. Para que tudo fique ainda mais claro, cabe dizer que durante a vigência do contrato de emprego somente existirá um prazo prescricional em curso, o prazo de 5 anos contados do ato violador, que pode proporcionar o aforamento de ação judiciária para discussão de pretensões resistidas. Depois de fim do contrato de emprego, trilhos diferentes passarão a conduzir 2 prazos prescricionais paralelos, ou seja, são 2 prazos que devem ser observados concomitantemente, por isso que são paralelos. O supracitado prazo de 5 anos e faceando com ele o prazo de 2 anos, contados da data da cessação do vínculo de emprego. Costuma-se dizer que os 5 anos são contados da data do ajuizamento da ação para trás e que os 2 anos são contados da data da terminação do vínculo para frente, sendo certo, ainda que a superação do lapso temporal de 2 anos contados da cessação do vínculo importará o esvarimento de tudo o que se poderia pretender. Bem, a súmula 308, ela deixa claro que o prazo, né, deve ser contado do ajuizamento da ação. Então, respeitado o biênio subsequente à rescisão contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos contados da data do ajuizamento da reclamação e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. Então, o que quer dizer isso? Que o prazo quinquenal, ele se conta do ajuizamento da ação e não da extinção do contrato. O prazo quinquenal, ele vai se contar do ajuizamento da ação para trás.
E aí você acha o marco, a guilhotina quinquenal. Já o prazo bienal, você vai contar da extinção do contrato de trabalho para frente. Então, meu contrato se extinguiu, por exemplo, em 30/7/2018. Eu tenho até 30/7/2020 para ajuizar uma ação, é o prazo bienal. Se eu ajuizo, né, em qualquer um dos dias deste período de 2 anos, aí eu pego o prazo quinquenal e retroajo 5 anos para trás e acho, né, a guilhotina prescricional quinquenal, ok? É importante também lembrar da OJ 83 da SDI, quando a gente fala do prazo bienal. Para fins da contagem do prazo prescricional bienal, a projeção do aviso prévio, conforme a proporcionalidade da Lei 12.506 de 2011, é relevante. Afinal, a prescrição bienal considera o prazo de 2 anos contado após a rescisão do contrato, o que ocorre apenas após o aviso prévio, se houver. Em outras palavras, meus caros alunos, quando a gente está diante de uma situação de contagem de prescrição em que houve extinção do contrato, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: tem aviso prévio, não tem aviso prévio? Porque o relevante aqui não é o último dia em que eu efetivamente trabalhei, mas sim o último dia do contrato. E nós sabemos que existem modalidades rescisórias que têm aviso prévio e tem modalidades rescisórias que não têm aviso prévio. Tem modalidades rescisórias que têm aviso prévio de 30 dias, tem outras que têm, né, em outros contextos são 33, 36, 39. Então, isso tudo é importante para fins da contagem do prazo bienal de 2 anos, porque ele se conta não do último dia efetivamente trabalhado, que o empregado estava na empresa. Ele se conta do último dia do contrato. Então, se eu tiver um aviso prévio indenizado, eu preciso encontrar qual que é o último dia desse aviso prévio indenizado e, depois de terminar desse aviso prévio indenizado, aí sim contar os 2 anos. Tá? Então, fiquem muito atentos a isso. Quando vocês forem contar o prazo de 2 anos da extinção do contrato de trabalho, vocês precisam verificar qual foi o último dia daquela relação de emprego. E não o último dia efetivamente trabalhado, que são noções diferentes. Né? Se eu receber um aviso prévio indenizado, meu último dia trabalhado vai ser aqui e o último dia daquela relação de emprego, portanto, o último dia do contrato de trabalho, vai ser depois do aviso prévio indenizado. E é este o marco que nós precisamos observar para a contagem dos 2 anos. Sempre o último dia do contrato. Tá? Então, se não houver aviso prévio, ok. O último, por exemplo, numa modalidade rescisória em que não há aviso prévio, uma justa causa, por exemplo. Uma justa causa, num contrato por tempo determinado, em que não há aviso prévio, o último dia de trabalho coincide com o último dia de contrato, mas nem sempre acontece isso. Beleza? A OJ 83 diz justamente isso. Para fins de contagem do prazo prescricional bienal, deve ser considerado o último dia do contrato, incluindo, se for o caso, o aviso prévio indenizado. A súmula 145 também é interessante, diz assim: na hipótese de sucessivos contratos contínuos, a contagem prescricional deve ser feita da extinção do último contrato. É uma hipótese, por exemplo, muito comum em casos de fraude, né? Vamos supor que eu tenho um primeiro contrato aqui, o empregador extingue este contrato, mas no dia seguinte contrata de novo, extinguiu só para permitir que o empregado levantasse o FGTS. Isso é uma fraude. Né? Se ele está contratando no dia seguinte, ainda durante o prazo de aviso prévio, na verdade deveria existir um reacerto em relação a esse aviso e uma nulidade, uma reconsideração desse aviso. E o contrato, ao invés de serem 2 contratos com 2 registros, deveria ser um só, né? um maior. Então a ideia aqui da súmula 145 é permitir que, quando há essa situação de sucessividade de contratos contínuos, que a presunção é de fraude, o prazo bienal deve se contar do último dia do último contrato, porque na verdade a gente está falando de um contrato só. Essa é que é a ideia. No próximo vídeo eu filmarei, para ficar mais fácil para os senhores, um exemplo, né, típico de identificação
do marco prescricional quinquenal, para vocês entenderem com mais clareza, tá? Porque a gente só está falando da teoria, é importante que vocês entendam no papel. É um desenho muito simples, com a letra, né, que os senhores já conhecem, que eu tenho. Não é uma letra muito bonita, mas feito com todo carinho, eu acho que vai ser possível nós entendermos, né, exatamente a situação. Muito obrigado, até o próximo vídeo.